Meus queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja com todos. Aqui é o pastor Wilson Júnior, professor da EBD Slide. Eu quero parabenizar você, querido professor. Chegamos ao final de mais um trimestre e eu acredito que você tenha alcançado os seus objetivos com a sua turma. Independente da quantidade de alunos, o que importa é o trabalho desenvolvido, é o teu esforço, a tua dedicação, o tempo que você empreendeu para obter subsídios e assim enriquecer de conteúdo a tua aula. Deus abençoe, pastor, Deus abençoe, professor, em nome de Jesus. Na 13ª aula falaremos sobre a importância do poder de Deus na missão da igreja, começando lá no livro de Atos e chegando na nossa atualidade. Nós estamos vivendo um período aí, a gente acompanha isso nas redes sociais, do advento da conhecida teologia reformada. E, óbvio, é uma teologia que tem seus pontos fortes, nós respeitamos, admiramos. Eu mesmo sou um estudante, um estudioso da teologia reformada também. E nós, claro, vamos divergir ali alguns pontos da teologia sistemática, como na pneumatologia, nós divergimos, na soteriologia, na escatologia, é totalmente diferente. A teologia reformada pregada pela Igreja Presbiteriana e pela Assembleia de Deus, né? A teologia reformada e a teologia pentecostal. E eu quero fazer um pedido a você, professor, nesta última aula. Incentive seus alunos a reafirmarem o compromisso com a teologia pentecostal. Nós temos uma teologia saudável que já tem muitos anos. Nós cremos na atualidade dos dons espirituais, que os dons espirituais nunca saíram de cena no decorrer da história da igreja. Já a teologia reformada ensina que os dons espirituais cessaram quando surgiu a Bíblia. E não existe nenhum respaldo bíblico que aponte para isso, apenas especulações. Claro, em um determinado momento da história da igreja, principalmente ali no quarto século, quinto século, com o advento da Igreja Católica Apostólica Romana, quando eles centralizaram o poder do cristianismo na pessoa, na figura do Papa. O primeiro Papa foi Leão I e não Pedro, que eles criaram depois essa tradição. Ao instituírem o papado, o primeiro Papa foi Leão I, início do século V. E aí o intuito era centralizar todo o controle, o poder do cristianismo em uma única figura, a do Papa. Então, com isso, a efervescência dos dons espirituais diminuíram. Não quer dizer que saíram de cena ou que desapareceram, porque isso é a mesma coisa que dizer que o Espírito Santo saiu de cena. Não. O Espírito Santo veio para habitar na terra, no coração daqueles que recebiam a Cristo como Salvador e usar dessas pessoas nos sinais que Cristo disse que a sua igreja realizaria no seu nome. Então, esta 13ª aula, amado professor, incentive a sua igreja a estudar a teologia pentecostal, a se aprofundar nessa teologia, a conhecer mais sobre os dons espirituais, a buscarem um batismo com o Espírito Santo, porque só assim as pessoas não passarão para o lado de lá da teologia reformada, e sim continuarão na sua teologia pentecostal, defendendo-a, amando-a, como nós devemos fazer. Eu recomendo que se compre alguns livros, como por exemplo, Revestidos de Poder, do teólogo, um jovem e promissor teólogo, que se tornou um especialista na história do pentecostalismo, o irmão Gutierrez Fernandes. Este livro é da nossa casa publicadora da Assembleia de Deus. Esse livro é um panorama da história do movimento pentecostal. E temos também o pastor Israel de Araújo, que é teólogo, um estudioso do movimento pentecostal. Ele escreveu História do Movimento Pentecostal do Brasil, também pela CPAD. Esses dois autores são da Assembleia de Deus.
recomendem esses livros para os seus alunos. Também, agora pela editora Carisma, nós temos Glossolalia, que é um livro que fala sobre o poder e quão divino, miraculoso é o falar em outras línguas. Esse livro explicará muitos detalhes sobre o dom de línguas, tá bom? E esse que tem balançado com as estruturas do meio acadêmico entre os cessacionistas, aqueles que não creem na atualidade dos dons, 2000 anos de cristianismo carismático, meu Deus! Este livro derruba por terra todo conceito pregado pelos cessacionistas. Uma prova cabal de que os dons espirituais sempre tiveram em evidência, sempre existiram e continuam atuando nos dias de hoje na vida daquele que crê. Amado professor, somos pentecostais. Nós acreditamos no batismo com o Espírito Santo com evidência do falar em línguas. Nós acreditamos na atualidade dos dons espirituais. Nós acreditamos que é o Espírito Santo quem guia, quem orienta, quem capacita, quem prepara, quem vocaciona e que dá o crescimento à igreja, desde o livro de Atos até os dias de hoje. Então, aproveite esta aula para enfatizar o Espírito Santo, para falar da pessoa do Espírito Santo e para incentivar os alunos a buscarem o poder do Espírito Santo, pois só assim nós teremos capacitação total e realizaremos a obra de Deus com ousadia, com graça e com excelência. Amém, querido? Que Deus te abençoe, amado professor, e até o próximo trimestre, em nome de Jesus. Um abraço e orem por nós. A paz do Senhor.